Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 11. As Sefirot Subjetivas. 1. Assim como acima, assim abaixo, o homem é um macrocosmo em miniatura. Todos os fatores que compõem o universo manifestado estão presentes em sua natureza. Portanto, em sua perfeição, ele é considerado superior aos anjos. No momento presente, no entanto, os anjos são seres totalmente evoluídos e o homem não. Portanto, ele é tão inferior aos anjos quanto uma criança de 3 anos é menos desenvolvida do que um cachorro de 3 anos. 2. Até agora consideramos a árvore da vida como um epítome do macrocosmo, o universo, e o uso de seus símbolos para nos colocar em contato com as diferentes esferas da natureza objetiva. Agora consideraremos isso em relação à esfera subjetiva da natureza do indivíduo. 3. As correspondências aceitas conforme fornecidas por Crowley, que infelizmente nunca dá suas autoridades. Então não sabemos quando ele está usando o sistema de MacGregor Mathers e quando ele está confiando em suas pesquisas independentes. São baseadas parcialmente na atribuição astrológica dos planetas atribuídos às diferentes Sefirot, e parcialmente em um esquema anatômico bruto da forma humana de pé de costas para a árvore. Isso é muito bruto para nossos propósitos, e provavelmente representa o trabalho de gerações posteriores de escribas. Durante a Idade Média, a Cabala foi redescoberta por filósofos europeus, e eles enxertaram simbolismo astrológico e alquímico em seu sistema. Além disso, os próprios rabinos usaram um conjunto extremamente detalhado de metáforas anatômicas, discutindo em detalhes o significado de cada fio de cabelo na cabeça de Deus, e até mesmo as partes mais íntimas de sua anatomia. Tais referências não podem ser tomadas literalmente e aplicadas à forma humana. 4. As Sefirot, individualmente e em seu padrão de relacionamentos, representam em relação ao macrocosmo as fases sucessivas da evolução, e em relação ao microcosmo os diferentes níveis de consciência e fatores de caráter. Que esses níveis de consciência tenham alguma relação com os centros psíquicos do corpo físico é uma suposição razoável, mas não devemos ser grosseiros e medievais nas conclusões que tiramos. A anatomia e a fisiologia ocultas foram elaboradas em detalhes na ciência do yoga dos hindus, e nós podemos aprender muito com seus ensinamentos. Os últimos avanços em fisiologia estão apontando para a conclusão de que o elo entre mente e matéria deve ser buscado principalmente no sistema endocrino de glândulas endócrinas e apenas secundariamente no cérebro e no sistema nervoso central. Podemos aprender muito com essa fonte de conhecimento também, e juntando todas as informações que podemos coletar de todas as fontes, podemos finalmente chegar por raciocínio indutivo ao que os antigos aprenderam por meio dos métodos intuitivos e dedutivos que eles trouxeram a um alto grau de perfeição em suas escolas de mistérios. 5. É geralmente aceito que os chakras, ou centros psíquicos descritos na literatura de yoga, não estão situados dentro dos órgãos aos quais estão associados, mas no envelope áurico em pontos que se aproximam aproximadamente deles. Faremos bem, portanto, em não associar as diferentes Sefirot aos membros e outras partes de nossa anatomia, mas em considerar o uso de tais analogias como metafóricas e procurar os princípios psíquicos que elas podem representar. 6. Antes de prosseguir com o estudo detalhado de cada sefira deste ponto de vista, é muito útil ter uma visão geral da árvore como um todo, porque muito da elucidação do simbolismo depende da relação de um símbolo com outro no padrão da árvore. Este capítulo deve ser discursivo e inconclusivo, mas permitirá que o estudo detalhado das sefirot individuais seja realizado de forma muito mais eficaz. 7. A primeira e mais óbvia divisão da árvore é nos 3 pilares, e isso imediatamente nos lembra dos 3 canais de prana descritos pelos yogis, Ida, Pingala e Sushumna, e os 2 princípios, o Yin e o Yang da filosofia chinesa, e o Tão, ou caminho, que é o equilíbrio entre eles. Pelo acordo de testemunhas, a verdade é estabelecida, e quando encontramos 3 dos grandes sistemas metafísicos do mundo em completo acordo, podemos concluir que estamos lidando com princípios estabelecidos e devemos aceitá-los como tais.
8. O pilar central deve, na minha opinião, ser tomado para representar a consciência, e os dois pilares laterais como os fatores positivos e negativos da manifestação. É digno de nota que no sistema de yoga a consciência é estendida quando Kundalini sobe através do centro canal do Sushumna, e que a operação mágica ocidental de ascensão nos planos ocorre no pilar central da árvore, isto é, o simbolismo empregado para induzir essa extensão de consciência não toma a Sefirot em sua ordem numérica, começando com Malkut, mas vai de Malkut a Yesod, e de Yesod a Tiferet, pelo que é chamado de caminho da flecha. 9. Malkut, a esfera da Terra, é tomada pelos ocultistas como significando consciência cerebral, como é provado pelo fato de que após qualquer projeção astral o retorno cerimonial é feito para Malkut e a consciência normal é restabelecida ali. 10. Yesod, a esfera de Levana, a Lua, é tomada como consciência psíquica, e também como centro reprodutivo. Tiferet é tomada como psiquismo superior, a verdadeira visão iluminada, e é associada ao grau mais alto da iniciação da personalidade, como é evidenciado pelo fato de que a ela é atribuído, no sistema tomado por Crowley de Mathers, o primeiro dos graus de adeptidade. 11. Da Atra, a misteriosa e invisível Sefira, que nunca é marcada na árvore, é associada no sistema ocidental com a nuca, o ponto onde a espinha encontra o crânio, o ponto em que o desenvolvimento do cérebro a partir da notocorda ocorreu em nossos ancestrais primitivos. Da Atra é geralmente considerado como representando a consciência de outra dimensão, ou a consciência de outro nível ou plano. Ele representa essencialmente a ideia de mudança de tom. 12. Keter é chamado de coroa. Agora, uma coroa está acima da cabeça, e Keter é geralmente considerado como representando uma forma de consciência que não é alcançada durante a encarnação. Está essencialmente fora do esquema das coisas no que diz respeito aos planos de forma. A experiência espiritual associada a Keter é a união com Deus, e quem alcança essa experiência é dito que entra na luz e não sai novamente. 13. Essa Sefirot inquestionavelmente tem suas correlações nos chakras do sistema hindu, mas as correspondências são dadas de forma diferente por diferentes autoridades. Como o método de classificação é diferente, o Ocidente usando um sistema quádruplo e o Oriente um sistema sétuplo, a correlação não é fácil de obter, e na minha opinião é melhor. Procure princípios básicos em vez de obter um padrão organizado de arranjo que viole as correspondências. 14. Os únicos dois escritores que conheço que tentaram essa correlação são Crowley e o General J. F.C. Fuller. O General Fuller atribui o Lotus Muladhara a Malkut, apontando que suas 4 pétalas correspondem aos 4 elementos. É interessante notar que na escala de cores da rainha, conforme dada por Crowley, a esfera de Malkut é representada como dividida em 4 quartos, coloridos respectivamente citrino, oliva, castanho avermelhado e preto, para representar os 4 elementos, e tendo a semelhança mais próxima com as representações usuais do lótus de 4 pétalas. 15. Este lótus é representado como situado no períneo e está associado ao ânus e à função de excreção. Na coluna 21 da tabela de correspondências dada por Crowley nos atributos as nádegas e o ânus do homem aperfeiçoado a Malkut. Considero que de todos os pontos de vista, a atribuição de Fuller, que refere o Lotus Muladhara a Malkut, deve ser preferida à de Crowley, que na coluna Kshivi o refere a Yesod, contradizendo-se assim. Na mente infantil, de acordo com Freud, as funções de reprodução e excreção são confusas, mas não considero que essa atribuição seja uma que possa ser geralmente aceita ou deva ser perpetuada. 16. Malkut, visto como Lotus Muladhara representa, podemos considerá-lo o resultado final dos processos vitais, sua concretização final na forma e sua submissão às influências desintegradoras da morte para que sua substância possa ser utilizada novamente. A forma na qual eles foram organizados pelos lentos processos de evolução serviu ao seu propósito, e a força deve ser libertada. Este é o significado espiritual dos processos de excreção, putrefação e decomposição. 17.
O chakra Svadhisthana, o lótus de 6 pétalas na base dos órgãos generativos, é atribuído pelo general Fuller a Yesod. Isso concorda com a tradição ocidental, que atribui Yesod aos órgãos reprodutivos do homem divino. Sua correspondência astrológica com a lua, Dhyana Hecate, também concorda com esta atribuição. Crowley, embora atribuindo Yesod ao falo na coluna 21 de 777, atribui o lótus Svadhisthana a Od, Mercúrio. É difícil entender esta atribuição, e como ele não dá sua autoridade, considero melhor aderir ao princípio de referir os níveis de consciência ao pilar central. 18. Tiferet, por consentimento universal, representa o plexo solar e o peito. Portanto, parece razoável atribuir a ele os chakras Manipura e Anahata, como Crowley faz. Fuller atribui esses chakras a Gebura e Chesed, mas como essas duas Sefirot encontram seu equilíbrio em Tiferet, essa atribuição não apresenta dificuldade e não causa discrepância. 19. Da mesma forma, o Visuddha Chakra, que no sistema hindu se correlaciona com a laringe e é referido a Bina por Crowley, e o Ajna Chakra na raiz do nariz, que se correlaciona com a glândula pineal e é referido a Shokma pela mesma autoridade, podem ser tomados como unificadores para a função Endahatra, situado na base do crânio. 20. O Sahasrara Chakra, o lótus de 1000 pétalas situado acima da cabeça, é referido por Crowley a Keter, e pode haver pouca razão para discutir com essa atribuição, pois é pronunciado no próprio nome do primeiro caminho, Keter, a coroa, que repousa sobre e acima da cabeça. 21. Os 2 pilares de flanqueamento da severidade e da misericórdia podem ser vistos como representando os princípios positivo e negativo, e suas respectivas Sefirot como representando os modos de funcionamento dessas forças nos diferentes níveis. 22. O pilar da severidade contém Bina, Gebura e Od, ou Saturno, Marte e Mercúrio. O pilar da misericórdia contém Shokma, Chesed e Netzaz, ou o zodíaco, Júpiter e Vênus. Shokma e Bina, no simbolismo da Cabala, são representados por figuras masculinas e femininas e são o pai e a mãe supernos, ou em linguagem mais filosófica, os princípios positivos e negativos do universo, o Yin e o Yang, dos quais masculinidade e feminilidade são apenas aspectos especializados. 23. Chesed, Júpiter e Gebura, Marte, são ambos representados no simbolismo cabalístico como figuras coroadas, o primeiro um legislador em seu trono, e o último um rei guerreiro em sua carruagem. Esses são os princípios construtivos e destrutivos, respectivamente. É interessante notar que Bina, a mãe superna, também é Saturno, o solidificador, que conecta-se através de sua foice com a morte com sua foice, e o tempo com sua ampulheta. Em Bina encontramos a raiz da forma. É dito de Malkuth no Sefer Yetzirah que ele se senta no trono de Bina, a matéria tem sua raiz em Bina Saturno Morte, a forma é a destruidora da força. Com este destruidor passivo vai também o destruidor ativo, e encontramos Marte Gebura imediatamente abaixo dele no pilar da severidade. Assim é a força trancada na forma libertada pela influência destrutiva de Marte, o aspecto Siva da divindade. Shokma, o zodíaco, representa a força cinética, e Chesed, Júpiter, o rei benigno, representa a força organizada, e os dois são sintetizados em Tiferet, o centro de Cristo, o Redentor e Equilibrador. 24. A próxima trindade de Netzaz, Od e Yesod, representa o lado mágico e astral das coisas. Netzaz, Vênus, representa os aspectos superiores das forças elementais, o raio verde, e Od, Mercúrio, representa o lado mental da magia. Um é o místico e o outro o oculto, e eles sintetizam no Yesod elemental. Este par de Sefirot nunca deve ser considerado separado, assim como o par superior de Gebura e Gedula, que é outro nome para Chesed. Isso é indicado pelo fato de que a Cabala os atribui respectivamente aos braços direito e esquerdo e às pernas esquerda e direita. 25. Assim, será visto que as 3 Sefirot forma estão no pilar da severidade, e as 3 Sefirot força no pilar da misericórdia, e entre elas, no pilar do equilíbrio, são definidos os diferentes níveis de consciência.
O pilar da severidade combina em sua cabeça, é o princípio feminino, o Pingala dos hindus e o Yang dos chineses. O pilar da misericórdia com Shokma em sua cabeça, é o Ida dos hindus e o Yin dos chineses. E o pilar do equilíbrio é Shushumna e Tão.